a verdadeira razão pela qual você não está manifestando a vida que deseja e como isso pode mudar em apenas 7 dias. Você já percebeu que por mais que você deseje, visualize e afirme, nada realmente muda? Você sente que está fazendo tudo certo, só que a vida dos seus sonhos ainda parece muito longe. E se eu te dissesse que o problema não é o seu desejo, é a sua identidade? A mentira que te contaram. Você precisa esperar para ter. Durante anos você acreditou que precisava conquistar algo só para depois se sentir merecedora, que precisava ver o resultado para só então se permitir viver como uma pessoa próspera. Só que essa lógica está invertida. O universo não responde ao que você deseja, ele responde ao que você é e ao que você vibra. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Você diz que quer riqueza, só que vive como alguém que ainda está tentando sobreviver. Você diz que quer amor, só que se trata como alguém que ainda tem medo de não ser escolhida. Como o universo vai reconhecer uma versão que você mesmo não sustenta? Você disse que quer uma geladeira enorme, e aí ao comprar uma casa ou ao alugar um novo imóvel para que você possa morar, você compra ou aluga um imóvel que tem uma cozinha pequena, que não comporta aquela geladeira. Você percebe? Você não está vivendo como se você já tivesse ela, como se ela já fosse sua. Você já comprou e só está à espera dela ser entregue. Você diz que quer um relacionamento, só que você se veste todos os dias como uma pessoa sem nenhum tipo de capricho. Seu cabelo todo pro alto, um coque mal feito. Você enche o seu rosto de cremes. Você faria isso se você já tivesse a sensação de fato de já estar com seu marido ao lado na sua cama? Você diz que quer um relacionamento, só que você todos os dias entra em site de relacionamento a fim de encontrar alguém. Se você já tem, você não vai à procura, você só simplesmente vive a sua vida fazendo aquilo que ressoa com essa sua nova versão. Você vai numa academia, não é para encontrar ninguém, é simplesmente porque a sua versão mais próspera, ela tem como prioridade o autocuidado. Você faz um curso não é para encontrar a sua alma gêmea, você faz um curso justamente porque naquele curso está possibilitando você aumentar o seu repertório. Você não vai atrás, você não corre, você simplesmente vive a sua vida em plenitude e aquilo que você quer por alinhamento, por magnetismo, vem até você. Você diz que quer um relacionamento, só que a sua cama, o seu guarda-roupa não tem espaço para aquela pessoa. Você diz que quer ter uma vida próspera e você simplesmente toma o seu café, toma a sua água, o seu suco num copo de requeijão, podendo comprar pelo menos uma taça bonita. Você diz que quer um relacionamento e a sua mesa não comporta 2 pessoas. Existe um poder muito profundo em fingir de forma consciente. Finja até ser. E eu vou aqui tratar de alguns exemplos reais, porque vocês têm muitas dificuldades em pensar de forma prática como isso se verifica no dia a dia. Lembre-se que fingir não é mentir, fingir é ensaiar a realidade que você quer viver, é ativar a identidade que você de fato nasceu para ser, a sua melhor versão. Isso se chama de fingimento consciente e a neurociência chama de ensaio neural. Vamos ao primeiro exemplo. Mesmo sem dinheiro, você pode entrar em um shopping de luxo, sentar numa cafeteria elegante e pedir um café e um salgado. Mesmo ganhando apenas um salário mínimo, se você tiver isso como uma prioridade, você consegue ter dinheiro para esse café e esse salgado. Você vai colocar a sua melhor roupa dentro do seu contexto pessoal e vai a esse lugar. Você não está lá pelo consumo, você está lá para treinar o seu sentimento de pertencimento, de se sentir bem naqueles lugares mais sofisticados. Vamos para um outro exemplo. Você pode jantar, por exemplo, num restaurante caro e pedir apenas uma entrada e um suco. Você consegue se programar, estabelecendo as prioridades mesmo estando pobre. É uma questão de prioridade. O importante não é o que você vai consumir, é como você vai se sentir naquele lugar enquanto você estiver lá. Você se sente acolhida, você se sente pertencente, você se sente merecedora. Isso tudo é uma questão de treino. Vamos a um outro exemplo. Você usa sua melhor roupa, até mesmo em casa, para que você se sinta
autoconfiante, você se sente mais poderosa. Obviamente, quando você está mais alinhada em casa, mesmo quando não tiver ninguém, porque mesmo quando não tiver ninguém, você está ali e você se observa. Dessa forma, quando você está treinando o seu corpo a aceitar essa nova realidade, a se sentir familiaridade pertencente com a riqueza, com a abundância, com a sua versão mais autocuidada. Você está dizendo ao universo: eu estou pronta para essa riqueza, eu pertenço a esse universo, eu mereço, eu posso. Vamos a um outro exemplo. Quando você finge ser até ser, você não fiscaliza a sua conta bancária o tempo todo. Pessoa em modo de escassez, ela abre o aplicativo do banco 5 vezes ao dia, como se já estivesse esperando um milagre cair. Ela fica ansiosa, nervosa, se sentindo menor por não ter mais dinheiro. Uma pessoa em modo de abundância consciente, ela confia, ela sabe quanto tem, só que ela não deixa isso governar as suas emoções. Ela não fica se lembrando o tempo todo do que falta, porque sabe que isso só reforça a identidade de escassez. E ao invés de pensar em dívidas, ela pensa em como eu fiz para conseguir tanto de dinheiro em tantos dias. Ela coloca o foco na solução e não na preocupação. Então a mente inconsciente dela, ela começa então a atrair respostas, sincronicidades que vão dar justamente o insight de como você consegue manifestar dinheiro naquela quantidade de tempo estabelecido por você. Quando você para de checar a sua conta como se fosse ela quem decide o seu destino, e aí que o destino começa a mudar, porque você começa a se alinhar à sua vida dos sonhos. Você está então confiando, liberando as dúvidas, liberando a ansiedade, a tristeza e a raiva. E as ideias começam a surgir, as oportunidades começam a acontecer e as propostas surgem como se fosse do nada. Um outro exemplo. Pessoa que finge ser de fato antes de já estar rica. Ela para de reclamar, de falar que tudo está caro. Pessoa em modo de escassez vai ao supermercado, por exemplo, e fala: nossa, isso custa R$100? Que absurdo, está caríssimo. Só que muitas vezes aquilo não está caro. Aquele valor é um preço elevado, só que é um preço justo ao que aquele serviço ou aquele produto está ofertando. Então, quando você está em modo de abundância consciente, você olha para o mesmo produto e diz: esse valor é um valor justo para aquilo que está sendo ofertado. Só que agora não é a minha prioridade. Você não diz que você não tem dinheiro, porque a sua mente ela vai reforçar isso. Se você tem essa crença, ela vai reforçar com ideias, situações e pessoas que de fato vão fazer colaborar com o fato de você determinar que você não tem dinheiro. Você cria uma mentira para que a sua mente inconsciente comece a acreditar nessa mentira, uma mentira que fortalece você, que aproxima você da sua melhor versão e faz com que então ela, ao invés de reforçar o seu estado de escassez, ela comece a se alinhar com o seu estado de riqueza. Você diz quando não estiver dinheiro: isso já é meu, só que agora não é minha prioridade. Às vezes o problema não é o preço estar alto, é você ainda não estar vibrando na frequência de quem pode pagar com leveza. Um outro exemplo, pessoas que fingem ser antes de fato de já ter. Elas evitam a todo custo, porque têm plena consciência dos seus pensamentos. Elas evitam diálogos internos de escassez. O que é o diálogo interno? É aquele discurso, é aquela história que você conversa com você mesma, sozinha, na sua mente. Pessoas em modo de escassez, elas falam para si mesma: ah, isso nunca vai dar certo para mim. Rico é quem nasce rico. A riqueza não é para todo mundo. Sim, a riqueza é para todo mundo que deseja pagar o preço da riqueza. Esse mundo não é para mim. Pessoas com a mentalidade de escassez, elas sempre reforçam crenças limitantes. Pessoas em modo de abundância consciente treinam pensamentos como a abundância, a riqueza, a prosperidade é para todo mundo que deseja pagar o preço. Mesmo que você não nasça assim, você pode pagar o preço. Quantas vezes você leu esse ano livros, quantos cursos você fez, quantas mentorias você fez, e se fez de forma consciente, fazendo resumos, voltando aos resumos, e aí conseguindo então falar para você como se você estivesse dando uma aula, porque você ganhou propriedade e profundidade sobre aquele tema.
Fale, isso já é meu. Eu estou no processo para trazer isso para a minha vida. Eu quero, eu posso, eu mereço e eu pago o preço em termos de pensamentos alinhados, em termos de músicas. Eu só canto, né, as músicas que estão alinhadas com aquilo que eu quero que aconteçam para a minha vida. Eu mudo a letra da música se não tiver coerente com aquilo que eu quero usufruir na minha vida. Eu pago o preço em tempo de estudo, em pagamento de livros, de cursos, de mentorias, de reprogramações mentais, de consultorias para ter a vida que de fato me pertence. Eu mereço e essa conquista é minha. O seu diálogo interno ele precisa reforçar a sua identidade de abundância. Ele não pode reforçar o seu velho eu. E como o novo então vai chegar se o seu diálogo interno ele reforça o seu velho eu? Vamos para um outro exemplo. Frequentar lugares alinhados com a sua versão futura, mesmo que com pouco dinheiro. Vá a lugares que fazem você se sentir mais abundante, mais próspera e rica. Lembre do exemplo do shopping, lembre do exemplo da cafeteria. Vá a um restaurante bom, peça uma entrada barata. Você não está ali para gastar, está ali para se alinhar à frequência dos seus sonhos. Você não vai nesses lugares para mostrar que tem, você vai apenas para lembrar quem você é e ativar a sua identidade de riqueza. Um outro exemplo, fazer o melhor com o que você tem. Só se tem por exemplo, digamos que você não tenha muitas roupas. Opte por exemplo, calças que são mais escuras, calças escuras, até mesmo jeans escuro, elas parecem normalmente mais caras e mais bonitas. Então, uma blusa que seja uma blusa clássica, uma preta, uma branca, pode ser social, uma blusa polo, uma calça mais escura, calças claras, normalmente, ou elas têm que ser de tecido muito bom, ou elas normalmente dão uma impressão de serem mais baratas. Então, faça a opção de roupas atemporais, que em qualquer momento você estará elegante. Então se vista sempre de uma maneira a você se sentir mais confiante, mais bonita, porque isso eleva a sua autoconfiança mesmo quando você está em casa. Não tenha roupas de ficar em casa. Se essa roupa você não pode ir numa padaria, em nenhum lugar, ela também não é uma roupa própria para que você fique em casa. Até mesmo fazendo as suas tarefas de casa. Você tem como, se você não tem tempo para arrumar o seu cabelo, faça um coque, mas um coque bem feito. Coloque uma roupa bonita, que não seja suja, velha, furada, manchada. É preferível que você tenha pouquíssimas peças, só que todas elas alinhadas com a sua nova versão. Porque, gente, uma filosofia minimalista, ela pode alinhar você à sua frequência mais rica. Você tem pouco, mas o pouco sempre acessa a sua riqueza. As roupas, elas não são descartáveis, elas podem ser lavadas, então não se preocupe se as outras pessoas vão achar que você tem poucas roupas. Entende? Se você se preocupar com o que elas pensam, você não vai acessar a sua frequência dentro do contexto de vida que vocês têm, do contexto de vida que você está atualmente. É melhor ter pouco e alinhada a essa identidade de riqueza do que você ter muitas e todas estarem alinhadas à pobreza, sabe? A uma pessoa que não tem merecimento, que não tem autocuidado. Então você não precisa parecer rica. Você só precisa parar de parecer pequena. Isso começa com o seu discurso interno e com a sua linguagem corporal. A linguagem corporal, e ainda assim tiveram sucesso na vida. Tem pessoas que mesmo sem nenhuma formação acadêmica conseguiram construir algum tipo de produto e serviço e se tornaram multimilionários vendendo na internet através do marketing digital. Tem pessoas que mesmo os pais não podendo pagar colégios particulares, ainda assim conseguiram passar em concurso público, conseguiram ainda assim, por exemplo, passar em Harvard e ir para a NASA. É só você colocar essa situação no Google e vai mostrar, então, situações que evidenciam tudo isso. Então, não é o seu pai, não foram os seus pais, não foi uma questão de azar, nenhum governo. Assuma o protagonismo da sua vida. Tem situações onde a pessoa está passando fome e a pessoa é órfã, vão ser situações mais desafiadoras. Ainda assim, você consegue obter auxílio do universo quando você se mantém nessa frequência, na frequência de abundância, prosperidade e riqueza. Me recordo de uma vez estar vendo um programa em que falava de pessoas que tinham passado para concursos e
Uma dessas mulheres que estava dando o seu depoimento, ela já era uma juíza e ela contou que ela tinha vindo para uma cidade, não sei se foi São Paulo ou se foi Rio de Janeiro, agora não me recordo, que já tem muito tempo que eu vi, e que ela não tinha como se sustentar aqui. Ela trabalhava como faxineira e dormia na rua. Na rua, e simplesmente a pessoa que era empregadora dela não sabia, ninguém sabia disso, nem a própria família, para que então não quisessem que ela voltasse para sua cidade de origem. E ela ficou dormindo na rua durante um tempo, e ela pegava todo o dinheiro que ela conseguia como empregada doméstica para conseguir comida, e o que ela fez foi num cursinho, entendeu? E conseguiu pagar um cursinho porque ela tinha uma prioridade e se transformou em juíza, passou para o concurso de juíza, que é difícil, absurdamente difícil, com esse contexto de vida. E estudando aonde? Estudando em bibliotecas públicas, em bibliotecas de faculdades. Você percebe? É uma situação desafiadora, extremamente desafiadora, só que ainda assim ela conseguiu ultrapassar, porque ela tinha foco, ela sabia priorizar. Agora a pessoa quer passar no concurso, quer ficar mais rica, mas a pessoa não tem prioridade. A pessoa quer ir para rave, quer ir para o pagode, quer ter o dinheiro para sua picanha, para fazer o seu churrasco, mas não pensa que essas questões você vai poder ter. Só que é uma questão de prioridade. Você não quer estabelecer prioridades. Então não venha falar que a riqueza ela não combina com você ou que você não é merecedor dela. Você não é merecedor porque não está pagando preço. Entende? Então não conte histórias tristes para que você possa justificar a sua pobreza. Porque os seus pais não te ajudaram, porque tudo é uma questão de você tem uma vida azarada, ninguém dá oportunidade a você. Essas histórias mantêm você vibrando na personagem da vítima. Só que o universo ele não vai se comover com a sua história triste, ele não vai ter pena de você, porque a linguagem do universo é vibracional. Ele apenas dá a você mais do mesmo que você vibra. Por isso você precisa mudar a sua frequência de forma muito consciente e parar. Parar o quê? Parar de alimentar esses discursos que fazem com que você não tome o protagonismo da sua vida. Para passar a receber não mais da pobreza que você está cercada, e sim do que você deseja do universo. O universo se conecta com a sua vibração, com a sua frequência. Vamos a um outro exemplo, investir em experiências, não só em coisas. Então, mesmo com pouco dinheiro, escolha ter experiências que são elevadas. Por exemplo, se você gosta de yoga, uma aula de yoga num estúdio bonito, onde tem pessoas que você poderá, às vezes, criar um network, um evento gratuito em um lugar bonito, um livro que eleva a sua mente, começar a ouvir podcasts, começar a ouvir vídeos ou audiobooks que vão ajudar você a desenvolver uma mentalidade rica e próspera. O sucesso sempre deixa o quê? Deixa vestígios, sabe? Ele sempre deixa pistas e você pode pegar essas pistas e modelar para a sua vida, para o seu contexto. A alma rica escolhe o que ela quer expandir, mesmo que custe pouco. Esses eventos, ainda assim, eles podem auxiliar você a se conectar à riqueza. Tratar bem o que você já tem. Gratidão é imprescindível. Você não cuida do que você tem esperando você ter algo melhor. Isso é um tiro no pé. Você cuida do seu quarto como se ele fosse uma suíte. Você organiza e tem cuidado, zelo e gratidão pelas suas roupas como se elas fossem roupas de grife. Pois é, deveria fazer. Porque mesmo que sejam roupas baratas, ainda assim você tem roupa. Tem pessoas que não têm. Então, quanto mais você enviar gratidão genuína, mais você se alinha com situações, pessoas e oportunidades que vão fazer você também estar nessa frequência. Você limpa o seu carro velho em agradecimento a ele, porque mesmo sendo velho, ele te leva nos lugares com segurança. Então passe a limpar o seu carro mesmo velho, como se ele fosse uma BMW, como se fosse o carro desejado. Quem despreza o que tem, quem não tem capricho pelo que tem, está dizendo ao universo que não está pronta para mais. Vamos a um outro exemplo. Pare de rir, de zombar de quem sonha grande. Ninguém consegue ter uma vida grande se sonha pequeno. Então não tire sarro de quem faz visualizações, não fique ironizando quem fala da lei da atração, não fique zombando de quem posta frases de riqueza, de prosperidade, de automotivação.
Você reconhece também a sua tribo, a tribo que está alinhada à sua identidade mais próspera, mais rica, mais autoconfiante? Então você passa a reconhecer essa sua nova tribo, mesmo que ainda você esteja longe dela, e começa pouco a pouco então criar o que? Estratégias para que você possa então estar nessa tribo, fazer parte dela. Se você debocha do que as outras pessoas sonham, você está sabotando mesmo o seu próprio sonho. Porque como que você pode debochar do dinheiro e querer que essa energia esteja na sua vida? Você completamente vai se auto-sabotar. Se você tiver, você vai perder. Ou alguém vai ficar doente e você vai precisar ajudar, ou você própria vai ficar doente, ou você vai ter qualquer situação, alguma coisa na sua casa vai quebrar quando você estava para pagar um curso. Por quê? Porque não tem merecimento. Porque você não se acha pronta para estar naquele mundo, naquele universo. Às vezes você se acha inferior àquelas pessoas. Então, toda vez que você tiver uma atitude que vai fazer com que você tenha mais capacidade de estar criando a sua própria sorte, a sua própria riqueza, você vai se auto-sabotar se você não entender as suas crenças limitantes e conseguir desprogramar. Tudo é uma questão de programação. Você foi programado assim, você pode se desprogramar e programar a sua nova identidade para uma versão que é rica, próspera, merecedora e que tem um teto, que tem o seu termostato financeiro bem alto. Vamos a um outro exemplo, escolher palavras que expandam você. Ao invés de você falar, eu estou dura, eu sou lascada, eu sou azarada, eu sou pobre, só que sou limpinha, diga, eu estou em fase de construção, já já terei isso nas minhas mãos. Eu já sinto, eu sou abundante, eu sou próspera, eu sou uma pessoa em crescimento, em expansão. A palavra tem poder, toda vez que você fala, você cria. Escolha palavras de quem já é aquilo que você de fato quer se tornar. Identidade não é quem você é agora. A identidade é aquilo que você repete através dos seus hábitos diários, dia após dia. Então você não nasceu limitada, você foi condicionada através das suas crenças. Você foi condicionada a pensar da forma que limita você. Seu cérebro ele não diferencia o real do intensamente imaginado. Quando você finge com uma emoção, você cria novas rotas neurais. É como se você estivesse hackeando o seu próprio software interno. Então vamos a exemplos práticos. Acorde e diga, obrigada universo pela vida incrível que eu estou vivendo. Mesmo que ainda não tenha mudado nada, não saia da cama até você visualizar o seu dia inteiro em detalhes e visualizar você já como se já estivesse usufruindo da sua vida próspera, assinando contratos, recebendo indicações, frequentando lugares ricos, viajando para o exterior ou para dentro do Brasil, pagando as coisas à vista, tendo um extrato bancário alto. Você está ensaiando o seu corpo a vibrar como quem já tem? Se você estiver fazendo isso, o campo quântico ele vai responder à sua coerência. Não é uma questão de magia, é uma questão de física. O maior desafio não é você pensar e visualizar ou sentir. O maior desafio é você não voltar ao antigo eu. E por isso você tem que ter muita consciência dos seus pensamentos e das suas emoções. O mais difícil não é começar, é manter o novo você quando o mundo ao seu redor ainda parece igual. E para isso você precisa de persistência, você precisa ter senso de clareza e senso de prioridade. O antigo eu vai gritar e vai tentar te puxar de volta. Vai te lembrar do extrato bancário, dos seus boletos para pagar e das rejeições. Só que essa é a prova de que o novo está nascendo. A dúvida é o último grito da sua velha identidade antes dela falecer. Vamos então para um método que muda a sua vida, literalmente em 7 dias, para redefinir a sua identidade. Lembre-se, isso não é mágica, é prática, é treino, é um ensaio diário da sua nova versão. Um ritual diário de 7 dias. Ao acordar, sinta gratidão genuína como se você já tivesse a vida dos seus sonhos. Se veja assinando aquele contrato e pulando de alegria, se veja no carro dos seus sonhos, veja se você tem filhos, você colocando eles ali na porta do colégio, que é o melhor colégio para eles, veja você ajudando as pessoas com doações, porque quem tem muito transborda.
Veja você com o seu cabelo mais bonito, a sua roupa alinhada, você só se relacionando com pessoas que você sente confiança, que são fiéis e leais a você, porque você tem muito mais do que liberdade financeira. Você tem liberdade emocional, espiritual, liberdade para estar onde quer, na hora que quer, no tempo que quer. Liberdade para se relacionar na maior parte do tempo com as pessoas que estão alinhadas ao que você quer da vida, aquilo que você é. Visualize com detalhes sensoriais. Veja, ouça, sinta, toque. Vista-se como quem você quer ser. Dentro do seu escopo financeiro, dentro do seu contexto, vista-se. É melhor você ter 10 roupas do que você ter 30 que ativam a sua pobreza. Então, mesmo com o que você tem hoje, faça daquilo com o seu contexto, faça a melhor limonada que você pode fazer para a sua vida. Frequente lugares da sua nova realidade dentro do seu contexto financeiro. Tome decisões como seu eu do futuro tomaria. Ele continuaria se relacionando com pessoas que vivem a síndrome do impostor, que vivem a síndrome do Peter Pan, a síndrome de Gabriela, pessoas sem flexibilidade, pessoas sem responsabilidade para viver, que vivem só para balada, que vivem só para sair, que vivem só para consumir. Você se relacionaria com uma pessoa que tem uma compulsão por compras, que não consegue parar de comprar, que não consegue ter organização financeira? Essa pessoa vai levar você a ruínas, sabe? A ruína. Então, que tipo de pessoa você se relacionaria? Reage aos problemas, às suas dificuldades, aos seus desafios, como se você já fosse uma pessoa próspera, uma pessoa estável, confiante. Quando uma situação desafiadora vier, você não fica falando dela, se preocupando. Você para, você respira. E aí, depois de respirar, para que você possa se acalmar, você fala para você mesma: eu não vou me preocupar, eu vou agir para solucionar. Se eu não tenho dinheiro, eu vou ficar mandando perguntas de como eu consegui aquele dinheiro. Eu vou mandar essa pergunta e depois eu vou parar de pensar sobre isso e vou focar na minha vida, naquilo que eu tenho controle. As respostas vão vir e eu vou estar no momento presente para receber essas intuições e para agir de acordo com ela. Se tem uma situação desafiadora, pare de se preocupar, comece a focar na resolução de um conflito. Então, reaja aos desafios como se você já fosse uma pessoa próspera, estável, confiante. Evite pensamentos de escassez. Você não consegue ter o controle do seu primeiro pensamento, mas você consegue ter, sim, controle dos seus pensamentos subsequentes. Você não consegue deixar de sentir saudade de uma pessoa que te machucava, porque tem um vício emocional, às vezes, uma dependência emocional. Só que você consegue controlar o seu dedo, a sua mão, para não ligar para essa pessoa, para não mandar mensagem para essa pessoa. Então, um primeiro impulso você pode não conseguir controlar, mas os impulsos subsequentes você consegue. Então, não diga mais que as coisas estão caras. Diga que agora não é a sua prioridade. O universo ele vai responder através de sinais sutis. As respostas elas não vêm como fogos de artifício. Você espera trovões, só que o universo responde com sussurros. É por isso que a meditação é tão importante, é por isso que estar no presente é tão importante, porque o universo responde com sussurros. A resposta não vem com holofotes, ela vem com micromovimentos do mundo à sua volta. Se você não estiver presente, você vai achar apenas que são coincidências, mas que não são as respostas para a sua pergunta, para os seus desafios, só que na verdade são. E lembre-se, os sinais vêm normalmente através de sussurros. Qual é a música que você começou a cantar do nada? Às vezes ali está o quê? Está uma situação desafiadora que você vai passar e você pode, já tendo consciência dela, evitar. Às vezes nessa música está a resposta para a sua dúvida. Então as coincidências não são coincidências, são sincronicidades. E você precisa aprender a ouvir a sua intuição e não a voz do seu ego. Uma mensagem inesperada, um convite que te surpreende, uma ideia nova que brota do nada. Uma pessoa que te devia e você cobrava e a pessoa não te respondia, do nada ela volta pedindo a você perdão, porque ela estava numa situação muito desesperadora, não conseguiu pagar a você, só que volta e do nada paga você. Então, você pensa em mudar de profissão e do nada alguém fala exatamente sobre isso. Você está pensando em sair do emprego, empreender, e uma amiga te manda um vídeo sobre isso sem você pedir. Ou um desconhecido comenta no café: hoje em dia está todo mundo empreendendo.
Todos os meus amigos começaram a empreender e estão tendo sucesso. Sabe, quando você estava na dúvida se deveria fazer ou não, aí está o que? Um direcionamento do universo dizendo, você está no caminho certo. Não foi aleatório, foi o campo respondendo à sua vibração. Você começa a se comportar como a sua versão rica e começa a ser tratada melhor, tratada diferente. Você se veste melhor, anda com postura, fala com mais presença e do nada as pessoas começam a te chamar de mais elegante, diferente, cheio de presença, uma pessoa interessante. Isso não é só percepção, é vibração reconhecida. Você muda a sua energia e atrai conversas inesperadas. Você está focada em crescimento. Começa a fazer então o que? Seus rituais. E alguém que você não fala há meses te manda uma mensagem que tem uma oportunidade. Ou te indicam para algo que você nem estava esperando. O universo age através de pessoas, através de animais, através às vezes de uma pedra, através de um outdoor, de uma música. E você precisa estar desperta para conseguir ouvir e ver esses sinais. Você começa a visualizar aquilo que você quer e depois você começa a ver a sua cena aparecendo em pedaços. Você visualiza, por exemplo, você em um lugar lindo com uma roupa específica e dias depois você vê aquela roupa numa vitrine mostrando, olha, essa roupa já existe, estou aqui, disponível para você. Aquela viagem você vê justamente num anúncio, num valor que está super barato, com uma promoção. Ou você escuta uma música que tinha colocado mentalmente na sua visualização. São confirmações semelhantes a essas de que a realidade está colapsando a seu favor. Você sente vontade de mudar os seus hábitos sem saber por quê. E aí do nada você começa a sentir vontade de comer melhor, de malhar, de se alongar pela manhã, de meditar todos os dias, mesmo que seja durante 5 minutos, de organizar o seu ambiente, de jogar coisas fora. Você começa a sentir vontade de fazer mentoria, reprogramações, começa a sentir vontade de não mais estar na presença daquelas pessoas que você saía. Isso é o corpo querendo alinhar você com a sua nova identidade. Você começa a agir como se o seu futuro já estivesse se apresentando no momento presente e o dinheiro aparece de onde você nem sequer esperava. Um reembolso esquecido cai, um trabalho extra aparece, uma indicação vem, uma doação vem, uma herança abençoada vem, alguém te devolve um valor antigo, alguém ganha um prêmio e deseja abençoar alguém e a única pessoa que vem à sua mente, ou a primeira pessoa que vem à mente é você. Então, você simplesmente se percebe com uma economia que você nem tinha previsto. É o campo respondendo à sua coerência vibracional. A manifestação, ela não grita, ela sussurra. E você precisa estar presente para ouvir. O universo, ele responde no mesmo tom da sua fé. Então, confie. Esses são ecos do novo você. Você não precisa esperar algo acontecer para viver diferente. Você precisa viver diferente e aí algo acontece. Você não manifesta o que deseja, você manifesta o que consegue sustentar internamente pela maior parte do tempo. Comenta se você quiser, eu estou vivendo como se já fosse real. Essa frase é um portal, uma senha vibracional. Use ela todos os dias. Curta, compartilhe com alguém que precisa dessa virada de chave e lembre-se de se inscrever no canal Escola Eu Sou. Vídeos todos os dias aqui para auxiliar você a aprender a criar a realidade dos seus sonhos. E não só apenas a sonhar com elas, mas viver elas, manifestar de uma forma mais fácil, rápida e fluida. Um beijinho, até o vídeo de amanhã.